Muito bem. Nós olhando para as pessoas do mundo todo, né? Você pensa assim, não, todas estão vivendo suas vidas, né? Estão olhando e vendo as coisas, mas nós não imaginamos. Ainda tem alguém chegando aí. Nós não imaginamos, por exemplo, quantas pessoas estão fora da realidade, estão fora dessa realidade aqui. E é isso que nós vamos falar hoje, porque nós nascemos desde o início que você foi criado, cada um como ser humano, como espírito. Nós nascemos com um ritmo próprio e uma visão da realidade nossa, só nossa. E esse é o grande problema, principalmente de hoje, da humanidade da Terra, né? Quantas pessoas que estão vivendo, vendo a sua realidade mesmo ou a dos outros. Muito bem, mas vamos começar por aí pelo ritmo, pelo som. Nós entendemos o som, porque nós vamos ver hoje que o ritmo e a visão nossa, eles são desde a criação, eles não mudam. Então, o que é o som? Nós pensamos assim, o som, estou escutando um barulho ali, há um barulho alto, alguém toca o atabaque ali muito alto, toca mais baixo. Na verdade, não existe o som alto, o som baixo. Só existe um som original. Só existe um som original. Como existe uma nota das notas musicais, só existe uma original, que está lá na criação como nós. O que acontece? O resto tudo são o quê? São ampliações que se fazem desse som original. É uma provocação, cria uma frequência, uma vibração, não é? Daquela primeira, né? Até eu estou batendo aqui, alguém está ouvindo? Existe um som aqui tão silencioso que teria que um aparelho para ouvir tocar, mas se eu começo... Então o que eu faço? Eu estou criando uma ampliação de um som original que sempre existiu e existe no universo, na criação. E nós carregamos esse ritmo pelo som da hora que você foi criado, você carrega cada um o seu ritmo. Não adianta tentar falar para as pessoas, você tem 3, 4 filhos, que cada um se movimente na velocidade que você quer. Uns vão ser mais lentos, outros são agitados, outros já nascem derrubando tudo. É o ritmo que foi criado. E depois esse ritmo não muda nunca, ele só é regulado ou ampliado. Tá certo? Então não queiram nunca que filhos ou amigo tenha o mesmo ritmo que você. E aí nós vamos entrar naquela que tem os ritmos matutino e vespertino, por exemplo. Você é sincronizado com o nascer do dia ou com o entardecer, depois do meio-dia. Isso tem uma influência, né? Essa história da lua, do sol, tem uma influência danada. Após o meio-dia ou antes do meio-dia. Tem gente que não adianta tentar de manhã fazer ele produzir. Ele é lento, ele vai fazer um esforço, produz, mas ele tem que fazer um esforço muito grande. Vai passando o meio-dia, 1 hora, 2 horas, o cara vai enchendo de energia, 6 horas, 7 horas da noite, e eu quero trabalhar, e eu quero produzir. Mas o que é isso? Mas a hora que os outros estão querendo dormir, começar a aquietar. É engraçado, deixa eu falar disso, porque justamente na semana passada foi o tema de uma aula minha que eles falavam, os matutinos e os noturnos. Isso. Que a hora em que a pessoa nasce influencia a pessoa. Tem gente que é mais produtiva pela manhã, tem gente que da meia-noite ainda está produzindo justamente disso. Tem gente que chega na parte da noite. Eu, por exemplo, se eu não vigiar, por exemplo, eu chego 10 horas da noite assim, eu me dá vontade de escrever, me dá vontade de fazer tanta coisa, eu tenho que me policiar. Não, tenho que botar meu corpo para repousar. Não, 10 horas da noite eu já estou... Agora, não gosto, eu nunca gostei, estudava, levantava cedo. A minha maior tragédia é eu levantar-se do sol, nascer. Para mim, faça qualquer coisa, mas não peça isso. Eu não gosto, eu gosto de nascer quando eu ver a luz mesmo, assim, aquela idade, sabe? Aí eu entro na luz, mas eu não gosto de levantar de madrugada. Levantei demais na minha vida, mas assim, arrastado, né? Buscar o gado no pasto, buscar o cavalo para montar, porque buscar o gado, mexer com o gado, fazenda tudo gira de madrugada, né?
você deita 6 horas com as galinhas, 6 horas eu estava afim de mexer com o gado lá fora, montar a cavalo, tudo queria dormir. Então, assim, é ritmo. Então, cada um de nós, dentro dessa habilidade, tem o seu ritmo particular. E aí vem o segundo ponto. Nós nascemos, por causa do ritmo e de uns outros fatores, também nós nascemos com frequência e vibração, um tipo de energia, uma frequência, uma vibração, nossa particular, também não muda. Aí alguém fala assim, mas peraí, então a gente não muda nossa energia, nossa frequência? Não. Como eu sei que muita gente vai causar problema, não muda minha frequência, minha vibração? Não. Eu pergunto para vocês, tudo é ampliado apenas, em 360 graus. O que é isso? Você pega um pequeno plantador de trigo, ele vai passando os anos. Fala assim, peraí, vamos pegar financiamento, vamos multiplicar isso aqui por 1000, essa plantação sua. Ele vai aumentando a sua plantação de trigo. Por mais que ele aumente, ele nunca deixará de ser um produtor de trigo. Está entendendo? Por mais que ele amplie. Porque aquilo faz parte dele e ele faz parte daquele fator. Gente, tem bancos aqui, tem aqui, viu? Pode chegar para cá, vamos conversando. Tem mais ali, tem mais ali. Fique à vontade, tá? Mas para eu entender assim um pouquinho, se nós não mudamos, eu, Vitória, nasci com um tipo de vibração, como é que eu vou alcançar aquela escala de energia de vibração se eu só posso ampliar, não posso modificar? Ampliar para... vou ampliar... Tá entendendo? Porque nós carregamos tipos de energia, gente, os médios, então, os guias sabem, cada um tem um tipo de energia. Com cor, frequência, vibração diferente, é a única dele. Isso você pode ampliar, conquistar outros tipos, mas aquela é sua e você não vai passar do... Por exemplo, você tem um tipo de energia X, por exemplo. Não, hoje eu estou na energia K. Não existe, nós somos um padrão. Só um pouquinho. Porque no final nós vamos chegar aqui. Isso aqui é uma planilha do universo. Nós estamos aqui num ponto de criação e nunca vamos a lugar algum, e nunca vamos aprender nada, e nunca vamos mudar nosso ritmo, e nunca nós vamos mudar nossa visão do mundo, da realidade. Porque já está tudo dentro. Está tudo aqui. Você vai fazer o quê? Uma expansão disso tudo, sabe? E aí o que você tinha hoje, por exemplo, de X, vai ser X mais 1000, mais 1 milhão, porque a energia ela varia em frequência e vibração, mas em intensidade também. As pessoas podem ter, tudo é a mesma energia, mas as intensidades que cada um tem essa energia é diferente de frequência e vibração. Por isso que nós adquirimos a capacidade de mutação, de transmutação da matéria e de ter a telepatia em grande escala entre nós e com os animais até. Você precisa chegar em no mínimo de 100 impulsos de grande intensidade no seu cérebro. Senão você não consegue. Por isso que não existe, talvez não sei se existe alguém que tenha o poder da transmutação aqui. Porque precisa de muito trabalho para fazer isso. Então, além de energia, frequência e vibração, nessa variação, né, a energia primordial. Numa frequência, o que é a frequência? É o movimento. O que é a vibração? É a expansão dessa energia com o movimento. Ela cria um campo. E esse campo vai praticamente... Ô, Jonathan, chega para cá, você está muito longe. Fica pertinho aqui. Esse campo, ele é amplo demais. Ele digamos assim, o infinito é o seu limite, né? Por isso que existem seres tão capazes de tudo, olhar e saber do universo, só de olhar. Essa expansão cada vez maior da sua energia, nada mais que isso, da sua energia. Não é santificação, não é nada. Santificação é uma coisa criada pelas religiões. Não é isso, só poder energético, poder da energia. E nós estamos chegando a um ponto de usar a energia, né?
E a energia atômica, por exemplo, é um poder imenso que o homem descobriu como usar a energia. E nós temos o poder de descobrir como usar a nossa energia também, que pode ser superior à energia atômica até. Muito bem. Então somos criados também com uma visão da realidade nossa, única. Não tem duas pessoas, não pode, não existe duas pessoas no universo que tenham a mesma visão ao olhar para a realidade. Elas já são criadas com um olhar por um ângulo especial que só ela olha. Só ela olha. O outro aqui já olha com outro ângulo esta realidade. Por isso que as pessoas, eu olho para essa paisagem, não me agrada, eu acho isso, nossa, eu acho maravilhosa. Isso é normal, essa diferença de visão que nós temos de tudo. Um olha para uma pessoa e fala assim, eu gostei daquela pessoa, muito agradável. Não, eu não gostei, o tipo dela não me agradou. Isso é problema? Não. É natural você ter visões diferentes do tudo. Nós pertencemos à realidade que o outro olha. A gente não deve ficar preocupado se um olha pra gente, não gostei, ele é isso, ele é muito magro, ele é isso, aquela cor dele eu não gostei. É um problema dele, de quem olha, não é do outro que está sendo olhado. Eu lembro uma vez que o senhor deu um exemplo na palestra, né, que o senhor falou assim, olhem para lá, o que vocês veem, né? Aí a gente viu isso. Aí o senhor falou assim, tem uma casinha branca lá, mas a gente não tinha visto. Então quer dizer, cada um viu aquela paisagem da maneira que... Que ele, a visão dele, que ele nasceu, já criou, talvez o que está precisando para todos nós é ampliar essa visão cada vez mais. Falando ampliar, nunca mudar, não muda. E isso tem a ver também com o que nós somos aqui e nossas visões, como nós vemos os outros e a realidade com as nossas críticas, né? Isso, ao ampliar essa visão, nós vamos acabando com esse negócio do julgamento e da crítica. Porque você vai vendo detalhes que você não via antes. Você vai vendo que uma pessoa que você olha para ela assim, a imagem dela não me agrada, mas de repente você percebe que tem uma energia tão suave, tão gostosa, ela emana um sentimento tão bom que você nem vê matéria mais, você passa a ver a pessoa. Então essa capacitação, nós temos que conseguir isso ao longo das vidas, das vivências, dos combates, dos embates, né, dos enganos que nós caímos e levantamos e aprendemos com isso tudo. Nós vamos aprendendo a ampliar cada vez mais isso. Por quê? Por nós termos ritmo diferente, visão diferente, cada um desperta conhecimentos diferentes e em momentos diferentes. Por que isso? Porque eu preciso, cada um de nós precisa do conhecimento do outro que você não despertou e talvez vai demorar muito. Mas você precisa dele. Por isso que a gente vive em grupo, em comunidade, para usar o conhecimento que o outro já despertou e você não. Está entendendo? Você tem, mas pode ser que daqui a 500 mil anos você vai despertar aquele conhecimento. Mas o outro já tem disponível. Então por que não usar o do outro? Por isso é que nós vivemos grudados uns nos outros. Mas o fato de desse mundo estar tão frenético, toda essa tecnologia, isso não está cegando a gente para nós ampliarmos? Em vez de ampliar, nós estamos reduzindo isso daí? Porque se você, por exemplo, a memória da gente, eu, por exemplo, desde que entrou esse negócio de celular, se o senhor falar para mim assim, qual o número de telefone de fulano? Se o senhor falasse isso para mim 15 anos atrás, eu sabia 200 números de telefone de memória. Hoje eu não sei um. Porque o cérebro ele precisa ser treinado repetidamente, sempre, as mesmas coisas. O cérebro aprende por repetição. Se você não repete a escrever um número, a olhar para aquele número, o cérebro vai apagando. Não é importante isso, então deixa lá no arquivo. Mas você sabe lá atrás. Se botar você numa hipnose profunda e falar o telefone do fulano, é esse. Você sabe, porque está lá no mundo subconsciente. Porque o cérebro, assim, ele usa
aquilo que é mais urgente, que é necessário. Tá? Onde é que está seu carro, onde é que pega o seu carro, onde é que é o seu trajeto para o trabalho, sabe? Essas coisas assim, qual a sua comida de preferência que o seu corpo mais gosta, essas coisas que ele mapeia primeiro, depois essa secundária, né? O telefone da pessoa lá, mas é só apertar um botão, não preciso mais, é só aplicar aqui. Então larga lá no arquivo. O cérebro, assim, ele é muito objetivo. Não é a gente não, é o cérebro. Então, como o cérebro que nos fornece tudo aqui da matéria, então o cérebro vai largando para lá essas coisas. Por isso que é muito perigoso essa coisa dos jovens, principalmente hoje, escrever tudo, 2, 3 letras lá no WhatsApp, qualquer coisa, né? Isso é o maior perigo, porque o cérebro vai esquecendo a linguagem. Daqui a um tempo, se continuar assim, nós não teremos mais uma linguagem. Ninguém vai saber qual a linguagem do país. Vai ser tudo SDD, não sei o que lá, PPP, mas cadê a linguagem? Por quê? Nós precisamos exercitar a língua, falar, escrever, principalmente escrever à mão. Você sabia que escrever com a caneta, com lápis e tal, é uma das maneiras mais de você se tornar mais inteligente? Desbloquear o seu cérebro ficar melhor? Escrever. Sempre que tiver um assunto que você tem dificuldade, gente, escreva por extenso. Vai pensando, não, esse assunto deve ser assim, esse conhecimento é assim, é isso. Escreva, porque aí o cérebro abre aquilo, já sei. Isso aqui já tem onde buscar no arquivo. Mas não fica só ou digitando, ou se não falando a mensagem só. A maneira maior que nós aprendemos, gente, primeiro é falando, segundo escrevendo, terceira, a mais perfeita de todas, é ensinando alguém aquilo que você mesmo sabe pouco, mas você tenta ensinar um que não sabe nada. O que você sabe pouco vai vindo de dentro. É engraçado o senhor falar isso, porque comigo acontece desse jeito. Eu estou estudando matemática para o concurso, e a hora que eu pego um problema, eu fico assim, Jesus, eu não sei fazer. Mas aí uma pessoa, sentei outro dia com o Jonathan, aí tomo lá, Jonathan, é assim, 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 e ele dava o dele, eu dava o meu, e a gente conseguiu fazer. Então nós precisamos assim desse trabalho de exercitar o cérebro, não economize com tecnologia, porque isso, com o passar do tempo, os grandes pensadores, cientistas vão querer voltar atrás, porque vai começar a emborrecer toda a civilização. Isso que você citou aí é um exemplo. Você já não sabe mais telefone de ninguém, você aperta e clica lá. Tá, esse aqui é uma outra pessoa. Mas qual que é o telefone? O celular agora não está funcionando, queimou, acabou a bateria, não tem energia agora. Não sei. Antigamente a gente escrevia numa agenda, né? Pois é, tinha agenda, e aí você, pela agenda, você sabia o nome, às vezes sabia o telefone, até o endereço. Às vezes, se fosse um cadastro, você sabia até outras coisas, né? E-mail dela, endereço e tal. Então, o nosso cérebro não pode brincar com ele, você não pode. Por que na idade adulta, a pessoa tem mais de 60, 70, 80 anos, o que recomenda mais? Você trabalhar, fazer jogos, palavra cruzada, que você tem que exercitar o cérebro, achar a palavra, escrever bastante, exercitar música para poder voltar a entender os sons de novo, ativar o cérebro que vai apagando. Você precisa de mais lidar com coisas que mexem com o cérebro, fazer contas. Assim, muitos alunos meus são da terceira idade e os médicos que recomendaram eles fazerem o curso. Pois é. Quanto mais você, numa certa idade, quanto mais você estudar, ler, mais o seu cérebro fica vivo, mais ele... Hoje está provado que a pessoa depois de 40 anos, ela tem mais capacidade de aprender do que o jovem, porque o cérebro já tem vários caminhos abertos que ele trabalhou, então é muito fácil para ele entender um raciocínio. Enquanto um jovem, às vezes, está com tanta coisa começando a raciocinar, e às vezes tem mais dificuldade. Mas as pessoas, tanto é que as grandes empresas hoje estão contratando pessoas já de terceira idade, porque sabe que é um profissional mais responsável, sabe correto, sabe tudo onde não comete erro, sabe ser mais pontual nos horários, sabe tudo e mais dedicado. Enquanto o jovem está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo que ele quer fazer,
A pessoa de mais idade, ele já fez tudo aquilo, ele está centrado naquilo que ele vai fazer agora. Mas Então, a idade, assim, a diminuição dos neurônios influencia? não, o neurônio ele pode ser produzido a qualquer época. Havia um grande engano que a pessoa ia perdendo neurônio. Todos vão perdendo neurônio, perdendo células, mas o neurônio hoje está provado que você produz neurônio quando você exercita o cérebro. Como você produz o hormônio do crescimento quando exercita o músculo, você produz uma série de hormônios do teu corpo, inclusive os hormônios do prazer, né, ocitocina e tal, você produz quando você faz exercício. Então, o seu corpo tem a capacidade de produzir, inclusive produzir células novas, né, da parte cerebral. Então, com essa visão que cada um tem, isso é uma coisa tão especial, né, que o dia que a ciência estudar isso, é muito importante, de repente, botar pessoas, né, a fazer coisas juntas que têm visões diferentes. E desde que elas sejam devidamente esclarecidas, que não pode haver conflito por ter visões diferentes. Essas visões diferentes não são, com certeza não são, contrárias à visão do outro, mas elas complementam, são complementares. Por isso que às vezes duas, três pessoas trabalhando num projeto, cada uma, né, uma for radical, aceitar as ideias, né, ambos, às vezes dá uma coisa maravilhosa, cada um soma alguma coisa, algum não está vendo uma coisa, como fazer aquela água transitar por aquele morro, o outro, pô, tive uma ideia aqui, pô, legal. Aí o outro pensa, mas a gente pode fazer ela circular pelo morro, como os antigos faziam, subir a montanha circulando. Dá para fazer. Então, assim, a soma das ideias é muito importante. O que há hoje? Há o problema da pessoa autoritária, né, que impõe a sua visão e não permite que os outros tragam visões sobre aquele assunto que está sendo discutido. Esse é um problema. Digamos assim, eu quero assim, né? Radicaliza uma posição de uma coisa que tem que achar uma forma de fazer, por exemplo, um produto qualquer, né? Então, à medida que hoje se trabalha muito com equipes, né? Cada uma elabora uma parte para juntar depois, isso é o somatório dessa visão particular que cada um tem, como deve funcionar a coisa, e chegar num consenso. Porque o mundo espiritual, quando ele monta um trabalho, por exemplo, eles discutem isso numa mesa imensa, né? Como fazer um trabalho melhor espiritual, por exemplo, que dá mais resultado. Eles fazem isso lá. Como nós temos maior dificuldade numa matéria com muito bloqueio de pensar, né, como melhor fazer, então eles ajudam trazendo a coisa mais ou menos formatada para poder funcionar melhor. Então, uma vez que nós temos o nosso ritmo, nós temos a nossa visão particular, então você vai levar uma coisa muito interessante. Então, cada um que está nessa vida tem um caminho particular próprio seu. Mas como pode? Então ninguém pode andar junto? Tá, pode, mas mesmo andando junto, um não pode impor o caminho do outro, o caminho para o outro, porque ele tem uma programação que é dada pelo ritmo e a visão do seu caminho. Por isso vocês vão ver gente que está aqui, de repente, não, eu vou lá para o Mato Grosso, para os Estados Unidos, porque o caminho dele tem a ver com isso. Tem a ver com buscar coisas que não está aqui, está lá, para poder ele descobrir dentro dele. Na verdade, tudo que você busca lá fora é para descobrir uma coisa que está aqui dentro. Por incrível que pareça, né? Então, aquela história assim, eu vou me casar com fulano, mas eu vou mudar ele. Não existe. Não. Isso aí é a maior utopia que existe, a maior ilusão. Você achar que vai mudar alguém. Na verdade, nem os teus filhos você não muda. Não muda. Eles vão ampliando esse entendimento com o tempo, essa visão, e vão achando a forma. Eles podem ouvir você e fazer alguma comparação com o que eles querem e pode tirar proveito. Tudo bem, é um conhecimento que você tem ou não tem. Você despertou ali, não. Mas se você observar depois de um certo tempo, os seus filhos têm coisas que vai te ensinar muita coisa importante. Que eles já acessaram aquilo em outra vida e já trouxeram, e você não. Então,
Eu vi uma frase que o rapaz falou assim, que a filha dele falou um dia desse, de 8 anos, né, falou para ele, que a pressa é inimiga da perfeição. Não, esse é o nosso que nós usamos. Mas a menina falou um negócio que é muito profundo. A pressa é inimiga da rapidez. Isso é de uma profundidade tremenda. É quando você está com uma pressa, você vai fazer uma coisa muito rápido, você faz errado, você estraga tudo. Olha, a menina de 8 anos falou para o pai assim, pai, a pressa é inimiga da rapidez. Quer dizer, se você tem pressa e vai fazer uma coisa, não no ritmo natural, mas numa rapidez muito grande, porque você tem pressa, a pressa é uma coisa psicológica, eu estou com pressa em fazer isso. Aí você vai fazer aquilo rápido. Esta pressa que você tem pode estragar tudo. Sabe? Estragar um relacionamento, estragar uma peça de um carro. Está com pressa demais, monta errado e quebrou. Olha bem o que essa menina falou, né? Porque ela já tinha, de alguma forma, acessado esse conhecimento lá fora. E o pai ficou assim, eu guardo para sempre isso. O pai já era de idade, a menina tinha 8 anos. Fazia uns 50 anos. E o pai guardava essa frase. Eu falei, gente, quando ele falou assim, parece uma brincadeira de criança, mas não. É uma verdade. Como é inimigo da perfeição, lógico. É difícil você fazer uma coisa perfeita com extrema pressa, correria, né? Mas esse inimigo da rapidez é incrível, né? Porque você está com pressa, você quer fazer uma coisa rápido demais. Aí o problema você tinha que fazer devagar. Mesmo que pressa. Aquela pessoa que está com muita pressa, pega o seu carro, vai tentar resolver a coisa, às vezes acontece um acidente, ela nem resolver, ela resolve a situação dela. Pois é. É porque, na verdade, existe um outro entendimento, né? Nós fazemos a coisa dentro do tempo. Dentro do tempo. E você não pode ultrapassar o tempo que você vai fazer aquilo, que você vai entrar nessa coisa de fazer errado e quebrar e não dar certo, ou até ter um acidente, ou até perder a vida. É que nós temos um tempo determinado pelo seu ritmo de fazer as coisas. Aí você não pode sair do seu ritmo de fazer as coisas. Por exemplo, tem pessoa que se apressa demais e ele não faz nada. Ele é um excelente para fazer a coisa, mas se você começar a apressar ele erra tudo, ele não faz. Você já deve ter visto isso. Vamos, tô com peça, pronto. Não sai nada, por quê? Sai do ritmo dele. O ritmo dele não é aquele. Então você força uma coisa que estraga tudo, por quê? Você não conhece. Então cada pessoa vai ter o seu ritmo de fazer uma determinada coisa, né? Por exemplo, eu sou de um tipo que eu sou desse tipo de pressa. Eu tenho mania de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu fico naquela coisa de... Até de manhã eu acho incrível. Tem hora que eu fico assim, gente, pra que isso? Eu acordo de manhã, eu vou fazer o café, enquanto a água está fervendo, eu falo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pra que isso se o tempo dá? Aí às vezes eu fico assim, gente, pra que esse desespero todinho de usar uma mão, usar a outra e fazer as coisas ao mesmo tempo, sem a necessidade, porque o tempo dá para fazer, mas por quê? Às vezes eu me pergunto por que eu preciso ser desse jeito. Não sei se é ansiedade, não sei se é algum tipo de... É porque aí vem, acho que a questão mais importante talvez dessa fala seja isso que nós temos que gravar. A visão particular de cada um, a nossa visão desde a criação, hoje a grande maioria não vive não vê a realidade original, vive vendo a realidade pelo ensinamento de outras pessoas, pela cabeça de outras pessoas, então ela não vive nem a sua vida verdadeira. Isso tem a ver quando você segue doutrinas que diz, você tem que ser assim, tem assim, não, peraí, mas deixa eu ver a realidade, não permite. Você não tem a sua visão, mas você tem a visão do terceiro, do grupo, que está lá, que diz para você, você tem que ver assim. Nesse caso, a sua visão particular fica bloqueada e você passa a viver a sua vida usando a visão de outros e o ritmo de outros
Então você não vive a sua vida e a sua maneira de ser. Você fica programado porque é uma seguidora de outra maneira de pensar, de outra maneira de ser, de outro ritmo também. O mundo hoje, a maioria das pessoas não vive a sua realidade, conforme ele vê a realidade. Ele entende que a forma certa de viver não é permitido a ele ter esse raciocínio. É dito a ele, é assim, você vai seguir assim. Então o nosso mundo todo está com esse problema seríssimo de pessoas que seguem, mas não são elas de verdade. Não vivem a sua vida conforme ela vê. Não é possível tirar a conclusão de nada e nem despertar conhecimento, porque é imposta a ela uma forma de pensar, de agir e de ser. Isso é uma espécie de programação, né? É programado. Por exemplo, eu digo assim, você só vai matar a sua sede se você tomar Coca-Cola. Isso. Você só vai ser alguém se você tiver esse carro, né? É uma programação, porque no né? mundo da inconsciência é muito fácil impor, porque a pessoa está com dificuldade de ver o seu caminho, né? Ter a sua visão. Então é muito fácil a interferência, por isso foi criadas as religiões. Eles interferiram exatamente nesse momento em que as pessoas não estavam conseguindo ver a realidade por bloqueios do computador central que não permitia acesso. Ela não tinha acesso. Então o que aconteceu? Ela entrou na frente com um ensinamento doutrinário, vocês vão seguir isso, porque isso é assim, vai dar no final, vai acontecer isso, se perder o corpo vai acontecer isso. E não permitiram a elas acessar elas mesmas para ver a realidade sua que é sua. Então hoje o que acontece? Por isso surgiu essa frase popular, né? Que a fé cega as pessoas. Cega nesse sentido de não ver a si mesmo, não ter a sua visão, não ver o seu ritmo. Todo mundo fala assim, não, você tem que correr, tem que fazer isso, porque aqui é tudo correndo, e você, peraí, mas deixa eu achar. Não dá, você não vai achar nada, você não vai achar seu ritmo, não. Então não permite que as pessoas sejam elas mesmas. E os casamentos, da mesma forma, nenhum permite que o outro seja ele dentro do relacionamento. Cada um quer que o outro seja parecido com ele ou seja igual a ele. Por isso que nunca funcionou e não vai funcionar os relacionamentos, casamento, etc. nesse mundo. Quando acontece de dar certo, é porque um se isola, se neutraliza e segue o outro, como se fosse uma religião. Ou o marido segue a mulher, como se fosse a religião dele, ou a mulher segue o marido. É a única forma de levar um tempo. Mas se cada um quiser exercer o seu poder de ver, de pensar, vai ter conflito, porque nenhum dos dois estão preparados para olhar para o outro como se fosse um universo separado dele, que estão caminhando junto, mas é diferente. E permitir, achar interessante ser um ser diferente do outro. Porque o bonito da criação do Pai é isso, é a diferença entre nós. Você olhar e pensar, cara, poxa, esse meu amigo aqui, eu posso muita coisa aprender com ele, né? Passar para mim, que eu não despertei ainda, mas não, ele pode ser um grande auxiliar, eu posso também auxiliá-lo, né? E aí faz parcerias maravilhosas hoje. Quando ambos pensam assim, somar com o outro, mas não isolar o outro, venha para cá para o meu mundo, o seu mundo não é bom. Grandes partes das doenças psíquicas hoje, psicológicas, né, está exatamente nesta visão que as pessoas estão vivendo, que não é delas. E elas começam a ficar alienadas, porque ela é no fundo da sua alma, do seu espírito, ela sabe que aquilo não é bem o que ela queria vivenciar, ela queria outra coisa. Então ela fica vivendo coisas que não é dela e começa a dar problemas sérios de psíquico mesmo, e tem que ir para tratamento, porque há uma inconformância, uma inconformação do espírito, da alma com o que está sendo vivido. Porque o espírito quer implantar uma outra coisa, quer outra visão, e foi implantado no registro cerebral seu que não, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. A sociedade quer isso, o mundo quer isso, o meio social quer isso, e isso é uma regra, você tem que seguir,
Vocês veem o tanto que hoje esse lado social comanda as pessoas, né? Muitas mulheres às vezes odeiam encher a cara, o rosto de maquiagem e tudo, mas se for sem maquiagem num casamento, numa festa, todo mundo, nossa, ela está com o rosto lavado, olha que absurdo. Ai, que mais estranho, não passou maquiagem, não fez aquela maquiagem especial. Por quê? Criou-se uma regra, uma doutrina para seguir o meio social. O meio social tem que ser isso. Toda moça chegou a uma certa idade, tem que casar, é obrigado a casar, e tem que ter filho também. Há uns absurdos, sabe assim, que foi impondo a civilização e as pessoas não acordaram para ver isso. Né? Então a mulher sempre foi escrava e ela era obrigada a casar e ter filho, porque ela tinha que povoar essa terra toda, tem que ter filho. E esta programação ficou na cabeça das mulheres. Às vezes uma menina já, não, eu quero casar, eu quero ter filho. Mas, meu filho, peraí, por que você quer ter filho? Então todo mundo tem, quem não tem, o povo fala que tem problema, então eu quero ter filho, quero ter filho. Isso é uma coisa, uma opção natural, né, da mulher. Não quero ter filho, não. Nessa vida eu quero dedicar às artes, eu quero dedicar a outra coisa, mas não quero ter filho. Como o homem também, não quero ser pai, eu quero dedicar essa vida, eu quero dedicar a outra coisa. Ou até então chegar a ter uma condição econômica favorável, uma carreira consolidada, né? Primeiro quem dá educação, dá direção, tem por obrigação de dar o pão. Então você teria que estar num casamento, devia ter uma lei que regulasse isso. Olha, vocês não vão ter filho, não vão casar, então tiver condição de cuidar, né? E do filho, para não ficar aí perdido, meu Deus, você passando necessidade, gerar matéria para passar problema. O mundo mudaria só com isso, né? Tem uma forma de intervir nisso. Mas aí vem os fatores religiosos, que absurdo. Isso é uma coisa divina ter filho. Não. Ter filho é uma coisa natural da matéria, não é divino. É diferente. Ter filho é uma coisa da matéria, do automatismo da matéria. O procriar, né? Tanto é que você pegar e botar várias cachorras com cachorros junto aí, eles vão ter filho sem parar. Porque Deus quis? Não. Ele deixou as leis, você tem que regular. Não, tem muito cachorro já, não vou deixar os cachorros aqui junto com o cachorro agora, ou senão vou interferir, dar um remédio. Então. Vocês sabiam que a mulher, por exemplo, ela só tem essa capacidade de ter filho todo mês com o acidente da lua? Não era assim. As mulheres menstruavam uma vez por ano, durante 2 dias. Mas houve um acidente na lua e a lua passou. Como ela que regula os ciclos menstruais da mulher, as ondas do mar, o florescimento das plantas, é a lua, é essa energia lunar que faz isso. As mulheres passou então com a alta velocidade que a lua passou, foi um acidente, ela passou a girar ao redor da Terra, as mulheres passou a acelerar o ciclo menstrual e acelerar a capacidade de procriação. Mas não era assim. A gente vai lá fora, que a gente acessa os arquivos dessas coisas como eram e como ficaram. Então isso pode acontecer, os acidentes planetários com corpos celestes, que muda a vida no planeta. Mas não era assim. Vocês veem que se vocês raciocinar bem, não é natural que uma mulher, por exemplo, pode ter filho todo ano, 10 filhos. As minhas tias todas tinham 10 filhos, 12, 13, 14 filhos. Não é natural isso. Primeiro que estraga demais a matéria da mulher, né? Não deveria. Deveria ter uma maneira dela de só, não, no máximo, sei lá, 2, 3 filhos no máximo, né? E vamos ter esses filhos, então, de tantos e tantos anos, para poder deixar o corpo, a matéria descansar, né? Recuperar. Não, há um tempo atrás, as mulheres tinham filho todo ano, às vezes era de 9, não chegava nem a 1 ano, né? 9 meses, qualquer coisa, nascia o outro. Meus primos, muitos eram assim. Por quê? Você vai ver que há um desequilíbrio. Com certeza há um desequilíbrio nisso aí. Não é natural do planeta essa procriação desenfreada. Isso não tem nada a ver, gente, com o lado divino, sabe? Aí o problema religioso é isso. Não, isso é divino, não mexer nisso, tá não. Não, se houve um acidente,
Então desregulou, tem que achar uma maneira de regular. Né? Normal. Muito bem. Então, até agora, nós já estamos mapeando uma série de características próprias do ser humano que, normalmente, nós não vamos ver nada em lugar não escrito, a não ser você vai lá fora e acessa o conhecimento. Então, primeiro passo, né, de características do ser humano. Cada ser humano tem o seu próprio ritmo de criação. Segundo, cada ser humano tem a sua própria visão da realidade e isso não muda. Cuidado com essa coisa, a gente já explicou isso aqui, mas vamos voltar atrás, né? Quando eu falo que não muda, mudar, gente, é igual a tal da evolução. A evolução do ser humano não existe, como não existe evolução planetária. Eu tenho discutido muito isso lá fora. Como você tem que pensar sempre no Criador disso tudo. Como que o Criador foi criar uma coisa que tem que evoluir para ficar boa? Ele cria tudo perfeito. Então, quando a gente diz não há evolução do Espírito, o Espírito é criado perfeito, é uma chama divina. O que há é essa ampliação da nossa capacidade pelo acordar dos conhecimentos que já está aqui, é em 360 graus isso, é em todos os sentidos, você vai ampliando grandeza de toda forma, mas você não deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Porque a evolução você deixa de ser, como dizia Darwin, ele deixa de ser um macaco, vira um elefante, vira um ser humano. Não existe. Todas as espécies foram criadas perfeitas para a sua utilidade. Jamais uma minhoca vai deixar de ser minhoca, virar uma serpente, virar um dragão. A minhoca foi criada, gente, para adubar a terra, para criar canais de irrigação, para criar onde passa o oxigênio, sabe? Para passar água, sabe? Para adubar. E ela sempre faz essa função, em qualquer lugar que tiver minhoca. Eu sempre que eu não nascia, em 1915 atrás, eu via minhoca, continuo vendo minhoca do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Quem tiver 100 anos hoje, o bisavó falava a mesma coisa, minhoca é a mesma minhoca. Então não existe essa coisa de uma coisa virar outra. Se o cientista não tem explicação desta criação primeira de tudo perfeito, então eles ficam tentando achar. Pergunta, alguém já viu metade macaco, metade homem? Até uma foto, qualquer coisa, ou um esqueleto. Ninguém nunca viu metade macaco, metade homem. Então não existe essa coisa que nós viemos de bicho, de macaco. Não tem medo. O que acontece, isso é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, quando a gente tem curiosidade, a gente vai lá e pergunta um mestre, pergunta outro. Viu, Luiz? Vocês já viram muito falar em naves que chegam aqui, conduzindo seres com corpos de animais, né? Seres humanos habitando nave, mas é um bicho, né? Parece tipo assim. Você já viu muito isso, né? Fotos às vezes e tal. Muito bem. Existem planetas que, por certas questões de temperatura, muito difícil de habitar esta matéria, o ser humano treina o cérebro dos animais para usar o corpo deles. Aí vem uma coisa muito interessante. Não é o cérebro que cria o pensamento, é o pensamento que fabrica o cérebro. Daí o ser humano começa, lógico, ser humano muito avançado já, né, que já ampliaram demais suas capacidades, eles começam a entrar no cérebro do animal e abrir os canais, as possibilidades para ter pensamento, ter sentimento, alojar tudo ali. Quando o cérebro do animal está preparado, eles começam a usar o corpo do animal nesses planetas que não permite que esse corpo, coitadinho aqui, qualquer coisa machuca, sai sangue, né? Não tem... Usar um animal, o corpo do animal, da casca grossa e tal, para permitir que eles permaneçam nesse planeta até achar um outro planeta, que eles possam migrar para aquele planeta e então usar um corpo desse nosso, desse formato. Então existe muito
Eu quero um dia alguém que desenha bem. Luiz, você desenha bem não? Quem desenha bem aqui? Vocês fazem um desenho do que eu vi de um dele lá, e ele me explicando. Ele tem um formato de um... Parece um jacaré, mas ele parece mais que um dragão de Komodo, né? A cabeça dele é mais um pouco levantada assim. Parece uma lagartixa meio gigante, né? Só que eu perguntei, mas como é que vocês viajam na nave? Um de vocês tem uma cauda desse tamanho, esse corpo que vocês usam. Como é que vocês vão sentar num banco e viajar numa nave? E você olha para mim. Nós desenvolvemos uma técnica, mas é perfeito. Eu quero alguém que faça essa foto para mim, esse desenho, para me explicar para vocês. Eles desenvolveram uma técnica de ficar em 2 pés e eles pegam a cauda, passa aqui assim, enrola na cintura, enrola no corpo e enrola a última parte, dá 2 voltas no pescoço, fica aqui, a ponta do rabo. Extremamente flexível. E eles podem viajar sentados. Não, é perfeito. E ele mostrou para mim como é que era. Eles ficam em 2, igual nós mesmo assim, só a cabeça que é diferente. E eles podem viajar sentados. Cabe muitos na nave. Porque eu pensei, bom, como é que vocês com 6 metros, né, por aí, como é que vocês vão andar numa nave, poucos de vocês vão caber? Eu falei assim, não, nós resolvemos isso desta forma. Então eles enrolam a cauda pelo corpo, fica bem arrumadinho mesmo. E aí as 2 últimas voltas, passa aqui por baixo, vem e rola pelo pescoço. Tem 2 voltas aqui, o rabo fica aqui assim. E eles viajam sentados. Então existem, gente, dependendo da necessidade do ser humano, locais que eles usam corpos mais densos que não esse, com outro formato, mas eles resolveram esse problema. E nós, se a Terra entrar num processo de grande poluição aqui, de cataclismo, grandes vulcões, nós vamos ter que começar a alterar essa matéria. Não tem outra solução para ficar aqui. Essa matéria não vai aguentar. Se nós não tiver outro lugar para ir, nós vamos ter que adaptar, começar a usar corpos de outros irmãos próximos nossos aqui e começar a trabalhar esses corpos para nós usarmos seres humanos, espíritos e alma dentro dele, com nossos corpos energéticos lá, tudo direitinho, com tudo para poder nós continuar a nossa caminhada. Esta é a realidade, sem mística, sem nada. Não tem nada disso em bicho que habita o planeta, não. É um ser humano, só que ele precisou usar corpos de animais, gente. Às vezes é difícil você imaginar, né? Mas tudo é adaptado, tudo consegue resolver e viver como nós vivemos aqui. À medida que você olha para o outro, é igual a você também, o mesmo formato, você não vai se importar mais. Você se importaria muito se só você estivesse usando um corpo desse e todo mundo com esse corpo antigo. Ah, não vai dar não. O povo vai ficar me olhando demais, né? Me reparando tanto. Porque eu vou andar lá em Nova York e tal, né? Aí todo mundo... Vão lá, barata gigante, né? Todo mundo... Pois é. Ocupar o corpo. Mas se for necessário nós todos usarmos, né? E a reprodução aí será também dentro daquele formato, tudo bem. O importante é a nossa caminhada eterna, né? Não importa o corpo que a gente vai usar. Muito bem, além de ter, então, em segundo lugar, essa visão particular, né? Nossa, né? Que também não muda, nós temos cada pessoa, gente, que desde que nasce, tem o seu lugar definido e ele não vai a lugar nenhum mais. Essa é a parte mais difícil de você entender. Nós estamos nesse mosaico no universo inteiro, ocupando um espaço daquele e acabou. Você não vai a lugar nenhum. Ah, José, me explica isso, como é que eu não vou? Olha para esse relógio. Vamos supor que esse relógio seja a Terra redonda, ou seja o próprio universo. Eu pergunto, por mais que esse ponteiro caminhe, ele vai em algum lugar? Ele percorre a Terra inteira, o universo. Ele está preso no seu lugar, que é ali no ponto inicial lá no eixo. Nós estamos ali. Você levanta a matéria em várias partes de planetas diferentes, mas o seu eixo está ali, ligado a você, e nunca muda. Esse eixo está lá.
Foi aonde eles me mostraram o mistério da vida. Ali você está para sempre. E você não vai a lugar. Você tem a sensação que vai para a China, vai para Marte, vai para outro lugar, mas não. Na verdade, você está aqui, você gira para esses lugares, mas o seu centro está aqui. Você foi criado aqui, sua energia, seu tipo de energia, seu ritmo, sua visão, tudo está aqui. E você não vai a lugar algum. É tudo uma impressão que você tem. Então, cada pessoa tem seu lugar e não vai a lugar algum. Quarto, cada pessoa é criada com todo o conhecimento e não aprende nada mais. Essa é a primeira vez que me falaram isso lá no mundo espiritual, eu falei, mas como? Vamos sentar aqui, vou passar umas 3 horas me explicando essa história. Nós somos um arquivo, gente, do mais perfeito que existe, com todo o conhecimento. E aí, por que esse conhecimento não está aqui, nós não temos assim uma sumidade de repente, saber tudo? Porque nós precisamos de provocação por um capricho, né, do Criador. Assim, não, eu vou botar tudo em vocês, mas vocês vão ter que descobrir quem são vocês. Para isso, eu vou dar vocês vão habitar um corpo. Cada corpo desse vai dar a condição de vocês descobrindo devagar quem é vocês, quem são vocês. Tanto você espírito, com sentimentos e tudo, como esse mundo da matéria, como usar a matéria, né? Isso aqui é você? Não, mas é seu porque você usa. Tá, você usa, mas você vai deixar isso aqui, tá, tudo bem. Mas você permanece, você pega o outro, pega mais comprido, mais alto, mais gordo, mais magro, tá, tudo bem. Cada um desses corpos que você pegar ao longo das vidas, que são, vamos dizer, infinitas, você vai descobrindo mais coisas e mais coisas. E você vai chegar a um ponto de ser uma sumidade. Nós temos essas lembranças, né, escritas aí pelos livros de Aristóteles, né, de Platão, de Sócrates. São pessoas que tinham conhecimento, nunca foram numa escola. Tudo que você perguntava, ele sabia tudo. Discorria sobre aquilo, que era uma maravilha, né? Arquimedes talvez, se calcula que foi o cara mais inteligente do que o Einstein ainda. Porque na época ele não tinha aparelho nenhum e ele criou um monte de coisas só de pensar e foi vindo. Ele ficava sentado dias, até se esquecia, ele parava de comer, né? Ele existiu antes de Sócrates, até de Aristóteles. Ele ficava sentado dias até sem comer. E o Einstein também tinha essa maneira de ficar. Esquecia de almoçar, ficava só pensando. Pelo pensamento ele trazia todo o conhecimento que ele já tinha descoberto. Espíritos antiquíssimos, né, que já viveram tanto, né, em outros mundos e na própria Terra, que eles tinham um conhecimento, era só lembrar, ele só relembrava. Coisas fantásticas, né? Então, assim, o que é isso? As vivências que a pessoa vai tendo e o conhecimento que está no mais profundo, nos arquivos mais profundos, vai ficando na periferia, vai ficando disponível. Igual aquela pessoa, aquela senhora que nunca foi para a cozinha, fez um bolo, nem nada, de repente um dia ela começa a mexer e já vai fluindo, e ela inventa receita, coisa deliciosa. Por quê? Ela inventou? Não, estava nos seus arquivos já. Ela só buscou e botou na matéria, tornou disponível. E tantas pessoas aproveitaram do conhecimento dela, né? Quantos de vocês já foram mexer com uma coisa que nunca tinha feito, de repente, nossa, como eu consegui fazer? Eu não sabia que eu sabia fazer isso e fiz tão bom. Né? Isso é acessar os nossos arquivos com o conhecimento. Né? E aí, quinta pessoa, quinto item das características da pessoa, isso aqui já são 5 para a gente já saber características verdadeiras do ser humano. Né? Cada pessoa é criada com um tipo especial de energia, com um tipo de intensidade dessa energia, com uma frequência dessa energia e com uma vibração própria. Só para vocês terem uma pequena noção disso, isso aqui está um retrato que eu tirei em 1915, por aí, sei lá quando, eu fui em 86. Isso aqui é uma foto da energia que eu estou falando, que cada um é criado com essa energia, né?
E ela predomina com o trabalho que você vai fazendo. No caso aqui, ela predomina essa energia verde, né? E energia azul, né? Foi tirado só daqui para frente. É uma máquina que tira, não, é como se revelasse, é como tirasse o negativo, né? Chama máquina Kirlian. Foi inventada, não sei se foi da Tchecoslováquia, parece, por um casal. Então, ela mostra a energia que está aqui ao redor do nosso corpo. Todos tiram uma foto, vai mostrar a energia. Então, um dia que eu tirei, tinha uma senhora que tirou comigo, a energia dela era vermelha, só vermelha. Mas vermelha igual sangue. Parecia que ela tinha passado por um acidente, né? Outros tiraram, dava amarela e tal. Na minha deu verde. Que é a energia... que nós temos 7 energias que também constam o mundo espiritual. Por acaso elas estão ali. Essas 7 energias, ela faz parte da criação e faz parte do nosso corpo. Então, cada pessoa tem um tipo dessa energia mais aflorada. Tá certo? Então, esta energia cada uma dessas energias, gente, tem uma função na vida do ser humano, tem uma função na natureza. Por exemplo, a energia vermelha, eu já falei bastante dela, é a energia responsável pela geração, pela criação de tudo. Tanto é que é a energia do sangue e a energia que está na menstruação da mulher, que é sangue, e que tem a ver com o quê? Com a vida, com o nascimento da vida. Então, o vermelho, essa energia vermelha, ela tem a ver com a vida, o início da vida, né, e a permanência da vida. Por isso que alguns guias, alguns orixás e alguns trabalhadores, os Exus, por exemplo, eles são ligados a este tipo de energia, que é a energia da vida que circula aqui. Como eles trabalham muito ligados a esta vida na matéria, então eles carregam essa cor, inclusive nas guias deles, de vermelho e preto. Por que preto? A vida também é o princípio da morte. Tudo que nasce um dia morre. Então eles trabalham com a vida e até a morte, né? Eles trabalham nessa linha. Como outros trabalham com outro tipo de energia. Essa energia verde é a energia ligada à cura, à restauração de órgãos, à recuperação de doenças, ao fortalecimento dos órgãos do corpo, é essa energia verde. Eu quero depois mandar tirar só da mão, né, para ver que a minha mão, às vezes, eu trabalho muito com... Trabalhei muito com massoterapia, com alinhamento de coluna, essas coisas todas, um monte de técnicas. E às vezes a pessoa está com dor, eu vou mexendo ali, passa a dor da pessoa. Aí eu achava que era técnica, mas não, é o tipo da energia da mão. Por isso que tem pessoas, existiam as benzedeiras antigas, né? Ela tem um tipo de energia que ela começa a, né, passar o raminho na criança, a criança já baixava a febre. Na verdade não tem mistério, não tem mística nenhuma, é energia. Porque as pessoas, quando não conhecem, acham que tudo é mistério, que há uma mágica em tudo, né? Que há um misticismo, né? É sexta-feira isso, eu só faço na segunda, eu só faço no sábado. Isso não existe, gente. Quando você comanda a energia, você faz qualquer hora, dentro do banheiro, em qualquer lugar, no meio da chuva, em qualquer lugar, não tem esse negócio. Quando você está com energia, está com o coração alinhado em fazer aquilo para alguém, usa a sua energia e não tem problema, não tem essa coisa assim de sexta-feira da paixão, não mexe com nada. Quaresma não mexe com isso, Deus me livre. Tem muito demônio por aí andando. Qual é o problema, né? Nós somos superiores a tudo isso, gente. Nós somos superiores a qualquer coisa. Quando você quer fazer um bem para alguém, não importa onde qualquer, dentro do cemitério, debaixo da terra, num buraco, é a mesma coisa. A energia está em todo lugar. Se você sabe trabalhar com a sua energia, é onde você estiver. Não tem essa coisa assim. Por exemplo, muitos trabalhos espirituais falam assim: a mulher está menstruada não pode incorporar espírito nenhum. Ele escreveu isso, deve ter escrito isso. Rapaz, você trabalha com a sua energia aqui. O guia não entra dentro de ninguém, não. Ele chega, entra no seu campo energético aqui e fala para você: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você pode estar com uma perna quebrada, você pode apoiar direitinho aqui, o seu guia vem, você trabalha, cara, para com isso. Não tem esse misticismo de quaresma,
sabe? Síndrome da paixão. Ah, os demônios é perigoso trabalhar. Faça-me o favor. Cristo, em qualquer momento, até no sábado, que era condenado pelo judaísmo, né? Não podia fazer nada no sábado. Né? Aquilo ali era uma mística, né? Porque Deus falou que descansar no sábado. Né? Cristo não tinha negócio, não. Era sábado, tem alguém doente, ele vem cá, curava aquilo. Aí todo mundo que condenava ele, falava mal, porque Cristo curava no sábado. Rapaz, a dor é a qualquer momento. A dor é no sábado, síndrome da paixão, qualquer hora, feriado, domingo. Se você está com dor, tinha alguém que pode ajudar, vamos ajudar, não tem esse negócio não. Sabe, a gente quando se livra dessas doutrinas estranhas do passado, aí você fica com a sua visão particular de como são as coisas. É igual aquela coisa, né? Ah, não vou comer carne na sexta-feira da paixão, mas vai o inferno na vida de todo mundo. Mas não vai comer carne na sexta-feira porque é pecado. Aonde que misturaram carne com síndrome da paixão? Onde é que arrumaram isso? Com certeza alguém tinha interesse de vender muito peixe nessa época, né? Os pescadores. Aí vão proibir a carne, né? Porque aí a gente vende peixe demais. E realmente, vende peixe aqui mesmo nessa cidade, vende peixe horrores na Semana Santa, né? Mas até hoje, na Europa, sexta-feira é dia de comer peixe, acredita? Pois é. Então o que é isso, Vira? Vira uma doutrina que as pessoas seguem e não perguntam, mas por quê? O mais importante na vida, gente, não é a resposta das perguntas, é a dúvida. É quando você fala assim, mas por que isso? Mas por quê? É do porquê é que você descobre, abre o conhecimento. É a provocação, né? Por quê? Por que inventaram a história do karma na Índia, por exemplo? Porque eles olharam para a energia vermelha, né? Pessoas que viam aquelas energias, a energia vermelha, então ela dá causa às coisas, dá causa à matéria, então dá causa ao sofrimento humano também. Viajaram, né? Essa energia vermelha também, então causa sofrimento para as pessoas. Aí, ela fez qualquer coisa que tem sangue, então ela vai ter que pagar, porque senão ela vai sofrer a vida inteira. Aí criaram essa história da lei do karma, você tem que pagar, tem que sofrer. Aí veio o espiritismo, criou a lei de causa e efeito, continuando a lei do karma, com outra palavra, tudo que você fizer, você vai ter que sofrer aqui para pagar aquilo. Não. Se você tem uma dívida, por exemplo, você tem que tomar dinheiro e pagar, você tem que sofrer. Não é? Você tem uma dívida no banco ou para alguém, você tem que sofrer para pagar? Não. Você, vou arrumar um dinheiro aí, vou vender uma coisa e vou pagar. Está entendendo a diferença? Uma coisa é você acertar com a pessoa de alguma forma. Outra coisa é você ter que sofrer. Então essa apologia ao sofrimento é que foi o grande erro do karma. Tem que ter dor e ter sofrimento. Tem a ver, lógico, né, com as religiões que seguiram depois. Criou-se o que depois? Você vai ter que ser bonzinho, porque tem um inferno te esperando lá, você vai ver os espetos quentes, ó, o tempo todo, né? Então você seja bonzinho, senão você vai pecar demais, você vai para o inferno. De novo, a história da dor e do sofrimento, né? Como para você transformar numa pessoa melhor. Ué, não é melhor que você estude, aprenda, veja, entenda as coisas, né? Abra a consciência, não é muito melhor? Veja os caminhos para você não fazer mal a ninguém, respeitar a todos, né? A tudo e a todos, né? Ter a sua gratidão por aquilo que sempre te faz algum bem, ter gratidão pela vida que você tem, pelo corpo que você tem, pelo pai que você tem, pela essa beleza que é esse planeta. Não é melhor você ter uma atitude dessa? Porque, eu vim para sofrer, então eu tenho que pagar mesmo, eu admito, eu tenho que sofrer. Vem o sofrimento para cima de mim. Então o mundo vive disso, né? Das pessoas que carregam o sofrimento. Assim como, às vezes, né, as doutrinas da beleza, por exemplo, acaba com a mulher, né? Você tem que ser assim, você tem que cortar o cabelo desse jeito, a roupa sua nesse inverno não pode ser, na primavera não pode ser dessa cor, você tem que ser a cor que eles estão falando lá na França, sabe? Criou um aprisionamento da mulher também, né? Você não pode vestir uma roupa, você está investindo só esse tipo de roupa. Antigamente, se viesse uma mulher de calça comprida, era um terror, né? Eles apedrejavam na rua, jogavam. Eu lembro ainda, não sou tão antigo não, só tenho 30 e poucos anos, mas eu lembro que as mulheres passavam na rua de calça comprida. Rapaz, todo mundo, tá vendo? Não vai valer nada, não vale nada essa mulher. Olha.
De calça comprida aqui na rua. De calça comprida, hein? Calça comprida, hein? Tinha que usar vestido longo, comprido mesmo, e folgado, não podia ser liberado. Eu lembro desse período ainda. É muito triste como é que as pessoas são aprisionadas, né, por ideia dos outros, não o que a pessoa realmente pensa. Alguma pergunta, gente, por essa viagem que nós fizemos aí, né, sobre o ser humano? Então, durante a semana eu comecei a assistir aquela palestra do senhor que estava falando sobre a morte, né? Isso. E depois eu quero mandar para o senhor uns questionamentos, pode ser? Pode, mano. Eu gosto de questionamento, porque a coisa mais importante do mundo, gente, é a dúvida que você tem. Porque quem não tem dúvida, simplesmente está inconsciente, não quer saber de nada. Quando você tem dúvida numa coisa, é sinal que você está querendo, o conhecimento está palpitando ali, está esperando só tirar alguma coisa. Porque quando você faz uma pergunta sobre alguma coisa, você não sabe que sabe, mas você sabe a metade da resposta já. Quer ver? Vou dar um exemplo assim. Você pergunta para alguém, da beira da BR aqui, esta BR que vai até Brasília, são quantos quilômetros até lá? Você já sabe uma parte da resposta. Que existe uma BR, que existe Brasília aqui na frente, que essa BR vai dar até lá, tá entendendo? Você só quer saber o que? Os quilômetros. Tá entendendo? Mas você sabe da resposta, você sabe para tudo. Você fala assim, mas me diga, para me entender melhor, quem é Deus? Você já sabe a metade da resposta. Que existe um Deus, que você tem dúvida sobre a essência dele, mas você já sabe que ele existe, então já está no caminho de para a resposta. E tudo é assim. Nós somos incapazes de fazer uma pergunta sobre uma coisa que você não sabe nada, nunca viu nem falar. Pense uma coisa que você nunca viu falar para perguntar, vocês não vão ter condição. Vocês têm que ter algum elemento para o cérebro formular a pergunta. O aluno, quando está na sua sala, quando você faz uma pergunta, ele está já com a parte da matéria na cabeça, ele quer um pedaço a mais que ele está com dúvida, mas ele já sabe. Eu sempre falo para eles, respondam, comecem a responder com a própria pergunta. Como é o nome de fulano? Fulano se chama, então quer dizer, então, igualzinho o senhor está falando, já tem a parte, que fulano tem o nome. Aí só falta... É como se você soubesse assim, uma parte do conhecimento que você acessou, está faltando um pedaço. E aí você faz uma pergunta para complementar. Alguém, por exemplo, da história do Brasil, fala assim, o Brasil foi descoberto, mas quem descobriu o Brasil? Você já está informando na pergunta que o Brasil existe, que ele foi descoberto, você só quer saber... Por alguém, né? Por alguém. Então não existe, gente, perguntas que você não... que o perguntador não saiba 50%, no mínimo, da resposta. Muito obrigado a vocês, até sábado que vem.